Números capítulo 22. Depois os filhos de Israel partiram, e acamparam-se nas planícies de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe tinha grande medo do povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso disse aos anciãos de Midian: agora esta multidão lamberá tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Nesse tempo Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, a terra dos filhos do seu povo, a fim de chamá-lo, dizendo: eis que saiu do Egito um povo, que cobre a face da terra e estaciona defronte de mim. Vem pois agora, rogo-te, amaldiçoar-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, porventura prevalecerei, de modo que o possa ferir e expulsar da terra, porque eu sei que será abençoado aquele a quem tu abençoares, e amaldiçoado aquele a quem tu amaldiçoares. Foram-se, pois, os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian, com o preço dos encantamentos nas mãos e, chegando a Balaão, referiram-lhe as palavras de Balaque. Ele lhes respondeu: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Então veio Deus a Balaão, e perguntou: quem são estes homens que estão contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, nos enviou, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, e vem agora amaldiçoar-mo, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. E Deus disse a Balaão: não irás com eles, não amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Levantando-se Balaão pela manhã, disse aos príncipes de Balaque: ide para a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se, pois, os príncipes de Moabe, vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Balaque, porém, tornou a enviar príncipes em maior número e mais honrados do que aqueles. Estes vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim. Porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres, e vem pois, rogo-te, amaldiçoar-me este povo. Respondeu Balaão aos servos de Balaque: ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa alguma, nem pequena nem grande. Agora, pois, rogo-vos que fiqueis aqui ainda esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, Deus a Balaão, de noite, e disse-lhe: já que esses homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia, farás somente aquilo que eu te disser. Então levantou-se Balaão pela manhã, albardou a sua jumenta, e partiu com os príncipes de Moabe. A ira de Deus se acendeu, porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, ele ia montado na sua jumenta, tendo consigo os seus 2 servos. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão e, desviando-se do caminho, meteu-se pelo campo, pelo que Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma sebe de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, coseu-se com a sebe, e apertou contra a sebe o pé de Balaão, pelo que ele tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E, vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele espancou a jumenta com o bordão. Nisso abriu o Senhor a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão: que te fiz eu, para que me espancasses estas 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, oxalá tivesse eu uma espada na mão, pois agora te mataria. Tornou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste toda a tua vida até hoje? Porventura tem sido o meu costume fazer assim para contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça, e prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe o anjo do Senhor: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu te saí como adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta, porém, me viu,
e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se tivesse desviado de mim, na verdade que eu te haveria matado, deixando a ela com vida. Respondeu Balaão ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas parado no caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai com os men, ou uma somente a palavra que eu te disser é que falarás. Assim Balaão seguiu com os príncipes de Balaque. Tendo, pois, Balaque ouvido que Balaão vinha chegando, saiu-lhe ao encontro até ir Moabe, cidade fronteira que está à margem do Arnon. Perguntou Balaque a Balaão: porventura não te enviei diligentemente mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: eis que sou vindo a ti, porventura poderei eu agora, de mim mesmo, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque, e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque ofereceu em sacrifício bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão, e o levou aos altos de Baal, e viu ele dali a parte extrema do povo. Números capítulo 23. Disse Balaão a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica aqui em pé junto ao teu holocausto, e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que ele me mostrar, eu te direi. E foi a um lugar alto. E quando Deus se encontrou com Balaão, este lhe disse: preparei os 7 altares, e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão, e disse: volta para Balaque, e assim falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé junto ao seu holocausto, ele e todos os príncipes de Moabe. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: de Arã me mandou trazer Balaque, o rei de Moabe, desde as montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Pois do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo, eis que é um povo que habita só, e entre as nações não será contado. Quem poderá contar o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor me puser na boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde o poderás ver, e verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-mo dali. Assim o levou ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse Balaão a Balaque: fica aqui em pé junto ao teu holocausto, enquanto eu vou ali ao encontro do Senhor. E, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca uma palavra, e disse: volta para Balaque, e assim falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé junto ao seu holocausto, e os príncipes de Moabe com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou, havendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não se observa iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel, o Senhor seu Deus é com ele, no meio dele se ouve a aclamação de um rei. É Deus que os vem tirando do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Contra Jacó, pois, não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Eis que o povo se levanta como leoa, e se ergue como leão, não se deitará até que devore a presa, e beba o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoes, nem tampouco o abençoes.
Respondeu, porém, Balaão a Balaque: Não te falei eu, dizendo, tudo o que o Senhor falar, isso tenho de fazer? Tornou Balaque a Balaão: Vem agora, e te levarei a outro lugar, porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão ao cume de Peor, que dá para o deserto. E Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Números capítulo 24. Vendo Balaão que parecia bem aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi, como era costume, ao encontro dos encantamentos, mas voltou o rosto para o deserto. E, levantando Balaão os olhos, viu a Israel que se achava acampado segundo as suas tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: Fala Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos. Fala aquele que ouve as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai, e se lhe abrem os olhos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó! As tuas moradas, ó Israel! Como vales, elas se estendem, são como jardins à beira dos rios, como árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. É Deus que os vem tirando do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem, que ele devorará as nações, seus adversários, lhes quebrará os ossos, e com as suas setas os atravessará. Agachou-se, deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Pelo que a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e batendo ele as palmas, disse a Balaão: Para amaldiçoares os meus inimigos é que te chamei, e eis que já 3 vezes os abençoaste. Agora, pois, foge para o teu lugar, e eu tinha dito que certamente te honraria, mas eis que o Senhor te privou dessa honra. Então respondeu Balaão a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: Ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor, para fazer, de mim mesmo, o bem ou o mal, o que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo, e vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: Fala Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos. Fala aquele que ouve as palavras de Deus e conhece os desígnios do Altíssimo, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai, e se lhe abrem os olhos. Eu vejo, mas não no presente, eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela, de Israel se levantará um cetro que ferirá os termos de Moabe, e destruirá todos os filhos de orgulho. E Edom lhe será uma possessão, e assim também Seir, os quais eram os seus inimigos, depois Israel fará proezas. De Jacó um dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. Também viu Balaão a Amaleque e proferiu a sua parábola, dizendo: Amaleque era a primeira das nações, mas o seu fim será a destruição. E, vendo os quinitas, proferiu a sua parábola, dizendo: Firme está a tua habitação, e posto na penha está o teu ninho. Todavia será o quinita assolado, até que Assur te leve por prisioneiro. Proferiu ainda a sua parábola, dizendo: Ai, quem viverá, quando Deus fizer isto? Naus virão das costas de Quitim, e afligirão a Assur, igualmente afligirão a Éber, que também será para destruição. Então, tendo-se Balaão levantado, partiu e voltou para o seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho,